Há séries que ficaram marcadas para sempre por serem maravilhosas, mas ainda assim elas não ficaram imunes a pelo menos uma temporada ruim. Então nesse vídeo vamos ver 8 séries maravilhosas, espetaculares, mas que tiveram uma temporada muito ruim. Fala aí galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. Série é uma questão de gosto pessoal. Não tem jeito, não importa se a série é bem falada, se as pessoas estão comentando, aí vai do gosto de cada um. Tem aquela série muito famosa que vai ter gente que não vai gostar, por outro lado também tem aquela série um tanto desconhecida, mas que de repente a gente acaba gostando demais. Fato é que algumas séries elas conseguem, alcançar um sucesso muito grande, serem muito faladas nas redes sociais, conseguem angariar muitos fãs. Mas ainda assim, por melhor que seja a história, por melhor que sejam os personagens, nenhuma série está imune a ter pelo menos, no mínimo, uma temporada bem mais fraca, uma temporada abaixo da média. Algumas acabam conseguindo passar por essa situação de uma forma bem tranquila, conseguem até mesmo se recuperar, e outras, infelizmente, terminam dessa forma. Chegam ali na última temporada e entregam uma temporada muito fraca, no mínimo decepcionante. Então aqui eu bolei uma lista com 8 séries que tiveram pelo menos uma temporada ruim. Então vamos ver quais foram elas. O primeiro nome da lista é The Walking Dead, 8ª temporada. Fato é que muita gente gostando ou não, The Walking Dead é uma série de sucesso, 11 temporadas, vários spin-offs, alguns já foram cancelados, outros foram anunciados, ainda vão chegar, mas fato é que a série justamente, talvez aí após essa 8ª temporada, foi onde a série acabou se perdendo, com episódios muito ruins, enredos fracos, repetição demais, mas a 8ª temporada ela acaba se destacando, pois ela prolongou demais a guerra do Negan e os Salvadores contra o grupo do Rick. Basicamente a série ficou querendo mostrar que o Negan era casca grossa, que os Salvadores eram até então a maior ameaça ao grupo do Rick, e isso acabou ficando cansativo demais. Aí alguns fãs foram perdendo a paciência, largaram alguns episódios, outros, ou na verdade, muitos foram mais longe ainda, pois largaram a série de vez. Ainda assim, a série conseguiu chegar ao seu final na 11ª temporada, faz pouco tempo que a série terminou, mas nunca mais conseguiu recuperar aquela base enorme de fãs. Pode até ser que de repente aí com os spin-offs isso aconteça, mas acho muito improvável. É o primeiro caso aí de uma série de grande sucesso que teve uma temporada ruim. O segundo nome da lista é That 70 Show, falando da 8ª e última temporada. That 70 Show, uma série que ficou bastante marcante, é muito amada pelos fãs até hoje, afinal merece, É hilária, é divertida, tem ótimos personagens, a gente não cansa de rever a série, é maravilhosa, ganhou um spin-off, na verdade, um revival que vai se passar na década de 90, e eu torço para que dê muito certo, que eles não fracassem com essa série, porque ela é espetacular, vai ter a volta aí de alguns personagens. E falando sobre os personagens, é justamente o que acabou fazendo uma última temporada bastante ruim da That 70 Show. Tivemos primeiro a saída do Eric, que saiu na 7ª temporada, e o Michael Kelso, que saiu no início da 8ª temporada. Eles dois acabaram retornando somente para o episódio final. Isso quebrou demais a dinâmica do grupo, a dinâmica da série. O enredo ficou bem fraquinho, porque That 70 Show ela funcionava justamente como um grupo. Os personagens eram ótimos, cada um tinha a sua característica, e isso é que fez a série maravilhosa. Aí quando 2 personagens acabaram saindo, isso aí quebrou demais o ritmo da série, ficou um tanto sem graça. Tentaram introduzir um personagem novo, o Randy, que simplesmente não vingou, apareceu vários episódios, depois desapareceu. Então That 70 Show ela funcionava como um grupo, todos os personagens juntos.
tirou 2, isso acabou aí fazendo um final de temporada bastante decepcionante. Em terceiro lugar, Supernatural, 12ª temporada. Esse seriado dispensa comentários, tem uma base de fãs enorme até hoje, mesmo após o término da série. É uma série maravilhosa, espetacular, ainda que talvez tenha se arrastado durante algum tempo, é uma série que já fez história. E nessa temporada, 12ª, foi justamente uma temporada abaixo do esperado, mais fraca do que a série vinha apresentando até então. Teve alguns pontos interessantes? Lógico que teve. Por exemplo, tivemos o Lúcifer, que teve um filho como humana e nasceu o Jack. Tivemos Deus trazendo de volta à vida a Mary Winchester, mas ainda assim faltou emoção, faltou ação dessa 12ª temporada. Parece que eles estavam somente usando como uma espécie ali de laboratório, ou então só preparando para a temporada seguinte, a 13ª. Foi legal? Até foi, mas quando a gente olha todos os episódios dessa temporada, a gente vê aí que foi uma temporada bastante fraquinha. Em quarto lugar, Os Simpsons, primeira temporada. Essa é uma animação que também dispensa qualquer tipo de comentário, é a mais longa da história da TV, mais de 30 temporadas, personagens icônicos, muitas piadas, história engraçada, enfim, está para sempre na história da TV e é muito divertida, a gente gosta sempre aí de ver os episódios. Mas fato é que quando a gente olha a primeira temporada de Os Simpsons, ela foi ali um tanto mediana em comparação com a segunda, a terceira e algumas que vieram depois. Até porque quando a gente olha essa primeira temporada de Os Simpsons, ela basicamente focou em duas situações: as travessuras do Bart e a má educação do Homer. Basicamente, a primeira temporada foi muito focada nessas questões. E isso acabou não pegando ali outros personagens, não embasando mais a história. Aí quando a gente olha a segunda temporada em diante, aí sim foi onde os Simpsons decolaram. E curiosamente, ela começou um tanto mediana, ainda assim conseguiu sobreviver, e aí foi ladeira para cima. Em quinto lugar, Buffy, primeira temporada. É uma série maravilhosa, é uma das minhas séries favoritas, mas quando a gente olha a primeira temporada, ela foi um pouquinho abaixo da média da série. Teve ali um enredo fácil, um enredo simples. Basicamente, a Buffy chega a Sunnydale e enfrenta os monstros. Basicamente, foi isso. Mas, curiosamente, acabou funcionando. Conseguiu angariar uma boa base de fãs, ela conseguiu sobreviver e melhorou muito, né? Quando a gente olha a segunda, a terceira temporada, ela só cresceu. A gente viu o desenvolvimento dos personagens, o crescimento deles, os dramas adolescentes que não eram chatos, não ficavam maçantes, e isso fez a série aí, né, subir muito de qualidade. É o que eu falei, a primeira temporada não foi excelente, não foi espetacular, mas foi uma boa temporada. Mas ainda assim, um pouquinho abaixo da média de Buffy. Em sexto lugar, Arqueiro Verde, quarta temporada. Essa vale uma boa discussão, porque ela começou com 3 temporadas maravilhosas, espetaculares, o hype estava lá em cima, muito bem falada, as resenhas dando notas positivas, e aí chegou essa quarta temporada e fez a série afundar de vez. Lógico, eu poderia falar aqui da quinta temporada, da sexta temporada, mas a quarta foi a mais marcante, justamente por ser o início da derrocada de Arqueiro Verde. Teve um vilão bastante comum, teve o comportamento dos personagens que foi aquela coisa de chorar o tempo todo, ficar fazendo muito drama. Teve bons convidados, bons personagens, mas nem assim conseguiu salvar a quarta temporada, que foi muito ruim, muito fraca. E Arqueiro Verde, ela pode ser ali também um marco para as séries da CW, desse universo da DC, porque ela passou ali a fazer temporadas 2, 3 maravilhosas, e depois a qualidade dessas séries ia caindo bastante. Aconteceu com Flash, aconteceu com Raio Negro, Lendas do Amanhã, aí dependendo, lógico, do gosto de cada um, mas as séries começam muito bem e depois elas vão só ladeira abaixo. E essa quarta temporada foi marcante para Arqueiro Verde justamente por conta disso. 3 temporadas maravilhosas
e daí a série caiu demais. Em sétimo lugar, Game of Thrones, 8ª e última temporada. Game of Thrones é uma série bastante marcante, uma série épica, para muitos a melhor série da história, e realmente a série nos levou a acreditar nisso. Mas aí justamente quando ela não podia errar, ela acabou errando, que foi a última temporada. Lógico que uma questão que eu acho que foi muito relevante para uma temporada muito fraca foi o número reduzido de episódios, afinal foram só 6, então talvez tenham exprimido muita coisa, ficou um tanto corrido, episódio de 1 hora, lógico, é legal, teve um episódio ali que passou um pouco disso, mas uma temporada mais esticada, de repente ali com 10, 12, 13 episódios, teria deixado o enredo mais interessante, talvez não tivesse cometido alguns erros, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Então tivemos coisas bizarras, por exemplo, a Daenerys, uma personagem que muita gente gostava, ela entra ali numa espiral de loucura, só para dizer que na família dela todo mundo ficava louco, não funcionou. Tivemos o Bran, que acabou como o rei dos 7 reinos, também não faz sentido. Tivemos o Jon Snow, depois de tudo que ele passou, a gente conheceu a história dele, ele era um herdeiro e acabou exilado. A morte do Rei da Noite, que foi uma decepção para muita gente, esperava-se ele uma batalha mais interessante, mas ele acabou morrendo de uma forma muito simples. Então, vários desses fatores foram fundamentais para uma última temporada de Game of Thrones muito ruim, muito fraquinha. Sei que tem gente que gostou do final, achou bacana, mas eu acho que a série poderia ter entregado muito mais do que essa última e 8ª temporada. Em 8º lugar, Lost, 6ª e última temporada. Fazer uma lista dessa não tem como deixar de fora Lost, que foi simplesmente um fenômeno no seu lançamento. Só se falava em Lost, o hype era só de Lost, tinha a questão dos mistérios, os personagens, então era tudo em volta de Lost, uma série maravilhosa, espetacular. Primeiro episódio, talvez é um dos melhores da história de todos os seriados, porque é espetacular. Eu mesmo, na época que eu assistia, eu acompanhava pelo canal a cabo AXN. Então acabava um episódio, eu já ficava torcendo para a semana passar muito rápido para chegar o próximo episódio. Aí tinha toda a questão dos personagens complexos, do sobrenatural, dos mistérios da ilha, do acidente de avião. Tudo isso acabou gerando aí muitas questões, muito debate entre os fãs, mas infelizmente quando chegou no final, a série não entregou o que prometeu. Ainda que a gente possa abrir um parênteses para dizer que, lógico, Lost se perdeu muito antes do final, mas é justamente quando chega o fim de uma série que a gente quer saber sobre as coisas, ainda mais numa série que trouxe tantos mistérios. Aí criaram a questão da realidade alternativa, flash forward, aí ficou muito confuso, muito bagunçado para os fãs foram perdendo a paciência, e aí a série foi, infelizmente, ladeira abaixo. Aí muitos se perguntam, eles afinal morreram no final? Sim, só que tudo que a gente viu dentro da série, de fato aconteceu. Mas aí criaram aquela realidade alternativa para mostrar como teria sido a vida deles se eles não tivessem caído naquela ilha. Ou seja, muito sem graça, muito confuso, uma decepção total. Talvez aí se tivessem mantido a questão do sobrenatural, dos mistérios da ilha, ter mantido nesse caminho, a série teria dado muito mais certo. Mas aí inventaram essa coisa de pós-vida, pós-morte, enfim, embaralharam demais a situação, ficou tudo muito confuso, muito bagunçado. Infelizmente, Lost se perdeu no seu final. E agora eu peço para você deixar aí embaixo nos comentários dessas séries que eu comentei, qual você concorda, qual você discorda. Se alguma série que você lembre que também tenha sido maravilhosa, mas teve uma temporada ruim, deixa aí embaixo nos comentários. E aproveita também, deixa o seu like nesse vídeo, pois você deixando o seu like ajuda o canal a ser recomendado no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, conto com sua inscrição para ajudar o canal a crescer e aproveita e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.